Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com todo o povo do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Tem uma reflexão nessa noite sobre o tema o crente num mundo de emoções e relações corrompidas. De imediato, eu fiquei matutando sobre esse tema. Achei uma escolha bem interessante e, ao mesmo tempo, desafiadora. E fiquei imaginando os desdobramentos que poderiam ser identificados numa primeira leitura do tema, numa pré-edição. Primeiro, o tema, ou o personagem principal do tema é o crente, né? E aqui a gente poderia, já que estamos num congresso de jovens, falar que é um jovem crente. Mas não somente isso. Esse crente, ele tem seus sonhos, tem os seus projetos, tem seus medos, as suas dúvidas, porque quando nós somos jovens, tudo isso acontece conosco. Não que ao longo da nossa existência, projetos deixem de ser construídos, dúvidas passem a existir, ou medos, né? Tudo isso faz parte da nossa existência. Mas quando, na nossa juventude, isso está muito mais em ebulição, é muito mais recorrente. Mas não somente isso, há também o desejo de permanecer fiel ao Senhor. Porque essa é uma palavra dirigida para cristãos, para crentes. E eu creio que quando se pensa nesse jovem crente, a gente poderia lembrar do salmista lá no Salmo 119, que fala desse jovem que guarda pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então esse jovem, que acredito que você seja, é esse jovem que guarda pura a sua conduta e o faz vivendo de acordo com a palavra de Deus. Mas também é aquele jovem descrito por João na sua primeira carta, quando ele diz que esse jovem ele é forte e em quem a palavra permanece. Mas não somente isso, esse jovem também tem vencido o maligno. Ou seja, é um jovem que está em batalha. E a gente, enquanto está aqui nesse mundo, vive batalhando, vive em guerra. A segunda coisa que me chama a atenção nesse título, queridos, é que há um desdobramento. Esse jovem, ele está inserido no mundo. Mas há duas características que são apresentadas para esse mundo. O primeiro é um mundo de emoções. E o segundo é um mundo de relações corrompidas. Assim, nós precisamos entender as nuances relacionadas a esse tema e, com isso, tentar trazer uma reflexão, um estudo nessa noite que possa, de alguma forma, ajudar a cada um daqueles que aqui se encontram e aqueles que estarão tendo acesso, a essa mensagem pela internet, para que possam viver como um jovem que, mesmo inserido em um mundo de emoções, em um mundo de relações quebradas, frustrantes muitas vezes, é um jovem que é vitorioso. O mundo às vezes faz uma pintura do jovem crente como um jovem sério, sem vida, quadrado, que não aproveita. Mas pelo contrário, se alguém que aproveita os deleites do que o Senhor tem dado, é o crente. O mundo não entende isso. E é por isso que nós precisamos levar a mensagem verdadeira do que é viver para Cristo. Mas então vamos começar aqui pelas emoções. A maioria de nós talvez já tenha desenvolvido um caso de amor e ódio com as emoções. Nós reconhecemos, pelo menos em parte, que nós experimentamos emoções as mais diversas. E as emoções, elas são essenciais à nossa vida. Nós não vivemos sem emoções. Não há como querer dar uma de senhor Spock, que deixar apenas a razão dominar. Nós somos sensíveis às coisas que estão ao nosso redor. Há um filósofo americano de nome Robert Solomon, que ele diz: vivemos nossas vidas através de nossas emoções, e são nossas emoções que dão sentido às nossas vidas. O que nos interessa ou fascina, quem amamos, o que nos irrita, o que nos move, o que nos aborrece, tudo isso nos define, nos dá caráter e constitui quem somos. Até mesmo uma conversa informal, quando perguntamos como você está, você revela algum tipo de emoção. A emoção faz parte da natureza humana, quer seja a alegria, a tristeza, quer seja a felicidade ou o aborrecimento, isso nos faz sorrir ou nos faz chorar. No entanto, muitos de nós também veem a emoção de uma forma problemática, porque elas impactam as nossas vidas de maneira que não podemos controlar. E se há uma coisa que nós queremos é ter o controle da situação. De alguma forma nós entendemos que para
sermos ou sairmos bem em alguma coisa, precisamos ter o controle sobre esta coisa. Desde cedo, a sociedade, a nossa sociedade, ela tem nos ensinado que as emoções são irracionais, porque elas muitas vezes são impulsivas, que as emoções são infantis, porque em geral a gente associa a relação com a emoção com relação à questão da primeira idade. As emoções são um sinal de fraqueza, você não pode chorar. E aí nós, nessa cultura nordestina, cearense, machista, a gente vai logo dizendo, homem não chora. As emoções também podem interferir na obtenção do que você realmente quer. Porque você está estudando e aí você tem interesse para fazer um determinado curso de graduação numa faculdade, mas aí alguém chega e diz assim, olha, não entra nessa não, porque isso não dá dinheiro. E aí você às vezes faz uma outra graduação e passa a vida toda num ambiente triste, difícil, porque você deixou-se vencer por um mau conselho. E também porque alguns pensam que as emoções nem sempre são confiáveis. E se há uma realidade em que isso acontece, é na juventude. Porque quantas vezes em relacionamentos afetivos entre um rapaz e uma moça, não se ouve aquela célebre declaração, você é o amor da minha vida. E aí isso parece que se repete ao amor da minha vida, como diz Vinícius de Moraes, até que esse amor dure. Mas será que é isso realmente que nós cremos acerca dos sentimentos, das emoções? É por isso que às vezes, amados, a esfera fria da razão parece uma alternativa bem-vinda à paisagem tempestuosa e tumultuada da emoção. É muito mais fácil nós querermos ancorar a nossa nau na razão, porque acreditamos que a razão tem o controle, a razão é algo que pondera, que pensa, que maquina. E as emoções não, as emoções nos fazem mergulhar de cabeça, as emoções nos fazem entrar de qualquer jeito. Mas o que exatamente são emoções? Obviamente, sentimos emoções. Quem já não ouviu alguém dizer assim, quando eu estou com alguém, com essa pessoa, parece que fico todo arrepiado, né? Os cabelos ficam todos em pé, é aquele sentimento de alegria, de satisfação e de prazer. Às vezes isso acontece de uma forma avassaladora. As emoções, elas até mesmo desencadeiam respostas fisiológicas dentro de nós, sejam lágrimas, sorrisos, dor de barriga ou a sensação de estar flutuando. Eu lembro bem que quando eu fui tentar o vestibular pela primeira vez, tem pouco tempo atrás, eu acho que no início da década, na metade da década de 70, né, do século 20, meu Deus, parece que foi ontem. Eu tão nervoso que estava, e aí a minha tia me deu uma bandinha de um comprimido, não sei que comprimido era, mas eu fiquei tão relaxado que eu quase que perco a prova, de tão relaxado que fiquei, né? E aquilo mexeu comigo totalmente. Então, assim, às vezes, algo externo vai fazer com que você tenha algum tipo de forma expressiva das suas emoções, quer seja para falar muito, quer seja para se retrair. As emoções envolvem o nosso corpo de uma maneira profunda. No entanto, as emoções também envolvem a nossa mente. Os sentimentos que temos decorrem de julgamentos que nós fazemos acerca do mundo ao redor. Nós não estamos fora de um contexto, nós nos relacionamos em casa com os nossos pais, com os nossos irmãos, nós nos relacionamos na escola com professores, colegas de sala, nós nos relacionamos no trabalho, nós nos relacionamos na igreja, e em todas essas relações existem emoções. Algumas vezes nós nos entristecemos. Essa semana eu realizei 2 funerais. Eu disse, se há uma coisa difícil para um pastor fazer, é funeral. No domingo, eu apresentei 2 crianças, né? E aí é sempre bom apresentar criança, sempre traz alegria. Você quando apresenta uma criança, os pais até choram, mas é um choro de alegria, é um choro de satisfação. Mas quando você realiza um funeral, as pessoas estão ali tristes, não porque seja a alegria, a choro de alegria, mas é o choro da despedida, é o choro do sentimento de ausência, da perda.
Então, tudo isso, querido, nos mostra que as nossas relações, elas vão estar acontecendo em todas as áreas da nossa vida. Às vezes, nós fazemos julgamentos, e alguns desses julgamentos são até mesmo precipitados. Quer seja no momento da escolha de algo, né? Você vai comprar, e em geral, a vantagem de ser homem é que o homem não decide, principalmente quando é casado. Ele pergunta à mulher: o que é que você acha? E o que ela acha é o que ele vai levar, né? Em geral, isso acontece. Quando a gente ainda é solteiro, a gente ainda tem um poder de escolha, mas depois que casa, quem determina são elas, né? Essa escolha, essa decisão, é claro, vai trazer alegria, porque vai trazer satisfação à sua esposa. E isso, claro, também vai trazer satisfação a você, porque a sua esposa estando alegre, naturalmente, você também vai estar alegre. Mas quando jovem, a gente se vê bem quando se reporta alegremente ao namorado, por exemplo. Eu sou de um período, hoje não, porque hoje todo mundo tem celular, mas eu sou de um tempo em que a gente tinha aquelas discadas rodadas, né? A gente pegava aquele, eu não sei, eu acho que era os analógicos, o nome que dava, né? O telefone a gente ficava discando. E aí, quando chegava no horário do almoço, eu e a minha esposa, nós trabalhávamos na mesma empresa, né? A empresa já fechou, a Casas Pernambucanas, né? E a gente ligava um para o outro, mesmo trabalhando no mesmo local. E quando chegava já o próximo do encerrar o período do almoço, que a gente tinha que retornar ao trabalho, ficava naquela coisa: desliga tu. Aí o outro vai dizer assim: não, ontem fui eu, hoje é a tua vez de desligar. E a gente passava às vezes 20 minutos, 30 minutos nessa coisa: não, é a tua vez de desligar, né? Então, quando a gente está envolvido emocionalmente com outra pessoa, é claro que isso vai se expressar através da alegria, através do sentimento de satisfação, de prazer, porque tudo isso nos agrada. Eu lembro que há um mês atrás eu realizei uma cerimônia de casamento e eu estava falando para aqueles 2 jovens que tinham feito o curso comigo, de noivado, e ali eu estava dizendo para eles que quando a gente casa, tem um primeiro momento, uma primeira fase, é a fase do deslumbramento, né? Que é uma continuação do namoro. Você só vê as bênçãos, só vê qualidade. Tudo é maravilhoso. Se ele está roncando à noite, ela vai dizer assim: isso para mim é uma sinfonia, né? Chega, me embala, eu sinto assim tanta alegria, né? Se é ela que queima o arroz repetidamente, ele diz assim: olha, pense num queimadinho gostoso, né? É o tempo do deslumbramento, a emoção da alegria, da satisfação, você está descobrindo um ao outro. Mas aí passam-se os anos, e é claro, muitos anos depois, porque isso aí vai acontecer com 50, 60 anos depois de casado, né? Para quem está casado sabe que isso não acontece tão cedo. Mas aí começa a cair na realidade, né? Aí você não vê só as qualidades, aí você passa a ver os defeitos. E aí é claro que vem outro tipo de emoção, né? A raiva, às vezes você fica um tanto quanto chateado com algumas coisas. A minha esposa diz sempre que eu fico de lundu, né? E se há uma coisa horrível para homem é ficar de lundu. Só quem perde tempo é o homem nessa história de lundu. Mas é assim, relacionamento familiar se dá dessa forma. E isso é bênção, porque a gente vai aprendendo e vai crescendo um com o outro. E o jovem não é diferente. Porque quando a gente é jovem, a gente cria muitas expectativas. A gente cria expectativas com relação ao trabalho, à faculdade, ao casamento. É claro que hoje, e aqui principalmente, não acontece isso. Mas lá na nossa igreja, às vezes a gente vê isso acontecendo, né? As pessoas ainda com aquele deslumbramento acerca do casamento, achando que vai casar com um príncipe encantado, né? Está tão enamorado, e aí depois que casa, descobre que não era o príncipe, era um sapo, né? E aí não tem jeito, até a morte os separe, né? Então vai engolir muita mosca pela frente. É por isso que a gente precisa estar colocando, né, todo o nosso viver nas mãos de Deus, para que as nossas emoções também sejam controladas pelo Espírito. Algumas emoções são bem conhecidas, por exemplo, a felicidade. É um termo amplo que decorre do julgamento de algo positivo e bom que aconteceu ou está acontecendo. Algo lhe traz felicidade. Você passa numa determinada empresa de doces, e aí você se encanta com a quantidade e diversidade de chocolates. E aí você come aquele chocolate ao leite maravilhoso, chega, derrete na sua boca, né? Então isso lhe traz satisfação.
lhe traz aquele sentimento de felicidade. Quando você chega ao final de um ano, ter batalhado tanto, ter estudado tanto, e aí você vê que você conseguiu a aprovação, não ficou em recuperação em nenhuma disciplina, como aquilo lhe traz um sentimento de felicidade. Há também o alívio, que é a nossa reação quando algo que temíamos não se concretiza, né? Hoje nós vivemos numa sociedade tão violenta que a gente não pode ver um motoqueiro se aproximando da gente que a gente já levanta as mãos, né? Então, outro dia eu estava saindo da igreja e às vezes a gente sai num horário que já fica um pouco mais tarde. Eu sempre recomendo, olha, nunca vamos sair sozinho, mas eu acabo sendo o último a sair. E eu lembro que nesse dia a minha esposa não tinha ido comigo, nem as meninas. Eu estava fechando e vinha chegando um motoqueiro. E eu já me assustei, né? Eu disse, pronto, agora vamos levar o carro, vamos arrastar as coisas da igreja, né? E tudo. Homem de pequena fé. Mas era, na verdade, o irmão que tinha voltado para me fazer companhia. Eu disse, meu irmão, não dê esse susto para mim não, meu irmão, misericórdia. Vá pelo menos chegando, tirando o capacete, que é para eu poder visualizar de longe, né? Então, assim, nós sentimos alívio por algo que nós realmente temíamos que se concretizasse. A esperança, a empolgação, elas antecipam que algo bom está por vir. Né? Como um jovem que aí está querendo o primeiro emprego, meu Deus, que sensação maravilhosa. Lembro do primeiro emprego no Banco Nacional, que também fechou. É incrível, todos os meus trabalhos fecharam, quebraram, um negócio sério. Pois é, Banco Nacional, né? Meu primeiro emprego, meu bancário, todo de gravata, social, num sol quente, um ônibus lotado que eu pegava todo dia, Jesus, mas eu ia com tanta alegria ali para o banco, me sentia o gerente, eu entrava assim como gerente do banco, né? Mas era algo que nos trazia esperança, porque eu já me via crescendo, né? Eu era bancário, aquele nível mais raso, né? Mas eu já me via quase como general, mas quebrou antes de eu chegar a essa posição. Bom, também tem a preocupação, a ansiedade, o medo. Ocorrem quando esperamos que algo negativo venha em nosso caminho, né? Você se assusta diante de algo, você se preocupa. Imagina só, você está namorando com alguém, você até gosta dessa pessoa, graças a Deus que você escolheu porque você gosta, né? Mas parece que a outra pessoa não tem o mesmo sentimento. E aí ela diz, estou precisando falar muito com você. Já percebeu um tom diferente na voz da pessoa. Eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí você já se prepara, já leva rosas e uma caixa de bombons, que é para sensibilizar o coração da outra pessoa, né? Vai que ali ela se sensibiliza, né? E aí a pessoa vai dizer assim, olha, a gente precisa dar um tempo. Essa história de dar um tempo, meu irmão, é fajuta, é tira e queda, acaba, vá atrás de outra coisa, que essa história, a gente vai dar um tempo, vamos pensar, depois a gente volta, é conversa fiada, né? Dê um tempo, pode jogar o relógio fora que não resolve. Isso aí às vezes nos faz nos preocupar, nós ficamos ansiosos, amedrontados, o medo bate no nosso coração. Às vezes vem também o sentimento de culpa. A culpa surge quando as pessoas julgam que fizeram algo errado. E aí, como jovens, nós precisamos ter muito cuidado com relação a esse sentimento. Não para que ele fique encoberto na nossa vida. Pelo contrário, né? A Bíblia, ela constantemente nos orienta a confessar os nossos pecados, né? E nos voltarmos para o Senhor. É por isso que, diante de falhas, de erros, que nós possamos vir a cometer, o desejo de Deus sempre é o arrependimento, não é o encobrimento. E a gente vai ver um caso clássico disso, que é a situação de Davi. Davi, ele peca, ele procura encobrir, ele procura, de alguma forma, emudecer aqueles que conheciam a sua realidade, eram seus colaboradores e tal, mas ele jamais poderia fazer algo desconhecido de Deus. Então é importante, você jovem, você que está aqui nessa noite, nós não temos como escapar aos olhos de Deus, os olhos do Senhor estão postos sobre nós, não há nada para onde irmos ou fazermos que venha a omitir-se do Senhor. O salmista diz no Salmo 139, que se eu subo aos céus, lá está, se eu desço ao mais profundo abismo, ali a tua mão vai estar. Então, nós precisamos ter o sentimento de, cometido o pecado, voltarmos para Deus arrependidos e buscarmos o conserto, como o pródigo, né? Reconhece o seu erro, deixa o seu estado e volta-se para o Senhor. As emoções, queridos, são uma forma de entendermos o mundo ao nosso redor. Porque nossa cultura, muitas vezes, ela desvaloriza as emoções. Por exemplo, para entender
a questão das emoções, a gente precisa se reportar a um tempo mais antigo. Por exemplo, os filósofos gregos, e é importante que se diga que nós ainda somos fortemente influenciados pela cultura grega. Platão e Aristóteles, eles pensavam que as emoções, especialmente a raiva, poderiam ser irracionais. Sêneca chegou a afirmar que a raiva, particularmente por causa de suas conexões com a violência, fez mais para ameaçar a sobrevivência da humanidade do que mesmo a peste mais mortal. E a gente sabe muito bem disso. Eu lembro alguns anos atrás, numa briga de trânsito, uma coisa que poderia passar despercebida por qualquer outra pessoa. Isso envolvendo um advogado e uma outra pessoa, que eu não sei qual era a formação dela. Mas uma bobagem que poderia ser resolvido com diálogo, com acionamento do seguro. Eu sei que ali houve um acirramento naquela discussão e uma das pessoas, o advogado, pegou uma chave de fenda e enfiou literalmente na cabeça da outra pessoa, que teve morte imediata. Né? Eu estou citando a questão de ser um advogado, poderia ser um médico, poderia ser um pastor, poderia ser um professor, poderia ser qualquer. Eu estou me referindo pela questão da formação, porque às vezes a gente tem a ideia, porque é formado, porque é graduado, porque tem um título, está isento de um momento de raiva, ter uma atitude qualquer. Não, nós não estamos isentos. Quantas vezes quem tem aí, faz uso no trânsito, né, se irrita com a cortada de alguém, com a atitude diferente de outra pessoa que está em outro veículo. Eu lembro bem, eu era recém-casado e nesse tempo eu ainda estava dirigindo um projeto de escola lá na Granja Portugal, que também fechou, por incrível que pareça, né? Não existe mais. Terceiro emprego, meu Deus do céu, eu espero que, como pastor, eu consiga permanecer. Bom, então o que acontece? Quando eu estava voltando para casa com a minha esposa, uma pessoa deu uma trancada. Nesse tempo eu não tinha ar-condicionado no carro, vidro aberto, a minha esposa do meu lado vai dizer, comprou a carteira aonde? Eu disse, minha filha, não faça isso comigo, não. Você quer que eu fique, quer ficar viúva? Me diga logo. O rapaz deu uma tranca no meu carro e disse, pronto, ele vai descer. Né? Ele vai descer armado, porque pessoal na periferia, eu vou dizer, ele só anda armado. Aí eu disse assim, pronto, é agora que eu vou, glória a Deus, o Senhor me recebe aí, porque a mulher está querendo ficar viúva. Né? Graças a Deus, o homem só disse uns palavrões e arrancou. Mas nesse tempo eu disse, olha, eu só não acabo contigo, porque eu disse que ia até a morte. Mas aí, olha só, Deus pode antecipar esse negócio, viu? Porque naquele momento a emoção foi forte, eu fiquei muito abalado. Então, assim, a raiva às vezes faz com que você tenha uma atitude precipitada, impensada. Os filósofos estoicos desprezavam todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão e os desejos extremos, e focavam na razão e no bem moral. Eles tentaram evitar que as emoções irrompessem e tomassem conta da pessoa, né, do homem. Isso era o estoicismo. Quando alguém começa a expressar uma emoção negativa, muitos de nós, por exemplo, por questão de hábito, tenta tirar as pessoas dessa emoção. Você vê alguém triste, aí você, o que é que você tem? Não fique desse jeito não. Levante a cabeça, chore não. A gente não gosta de ver as pessoas em momentos de emoção negativa. A gente gosta da alegria, a gente gosta de felicidade, mas a gente não gosta de tristeza, de mágoa, de rancor. Há outras razões também que observamos no nosso dia a dia, que não apenas a questão da herança filosófica. Peter Stearns, um historiador americano, argumenta que a nossa cultura desenvolveu um conjunto de regras que regem a expressão das emoções. Ele sugere que, à medida que o consumismo, a gestão corporativa e o setor de serviços surgiram na América do século XX, a classe média desvalorizou as demonstrações de emoções, particularmente no local de trabalho, onde elas poderiam interferir na geração de lucros. Isso a gente vê muito forte, por exemplo, nos comissários de bordo. Eles são treinados para evitar exibições emocionais. Né? Está sempre com sorrisos no rosto. Né? O cara está irritado, falando mal com a aeromoça, mas ela está ali com aquele sorriso assim, Mona Lisa. Ele não sabe se ela está sorrindo, ela está à vontade de te esganar. Né? Mas ela procura ser o mais educada possível, ela procura evitar de mostrar as suas emoções. Para que mais claro do que isso, do que aquele pessoal que faz teleatendimento? Meu Deus do céu, ali eu vou dizer, viu? Quantas vezes eu já não liguei irritado com um banco? Meu banco é uma só misericórdia, ele não quebrou não, mas eu estou doido para quebrar, porque pense num banco terrível, misericórdia.
E a gente liga e a atendente aquela coisa, em que é que eu posso lhe ajudar? Eu disse, minha filha, me ajude, porque ninguém consegue me ajudar. E no final das contas ela não consegue também. E eu desligo com raiva. Mas é assim, nós vivemos num momento onde as pessoas se preocupam em prender também as suas emoções, porque elas têm medo que revelando as suas emoções, isso de alguma forma as comprometa, até mesmo na igreja. Isso acontece, porque nós não queremos mostrar que não somos santos. Como é que você está, glória a Deus, aleluia, a bênção de Deus, quase chegando no céu, meu irmão, né? Então assim, a gente não quer, como é que está seu casamento? Meu Jesus, oh glória, maravilhoso, né? Pau quebrando dentro de casa. Mas às vezes nós ficamos, por quê? Porque a gente tem receio de que as pessoas tenham uma ideia errada. Na verdade, seria uma ideia certa do que está acontecendo conosco, né? Além disso, queridos, nós também temos receio de que as nossas emoções nos afetem negativamente. Por exemplo, nós passamos agora recentemente por uma pandemia. O pastor da igreja que eu estou pastoreando hoje, ele faleceu de Covid. Eu peguei Covid em fevereiro de 2021, passei 25 dias com Covid. Em seguida, ele adoeceu em março, passou 30 dias, foi entubado e veio a óbito, descansou no Senhor. Então, assim, às vezes, essa situação de uma perda, você fica fragilizado, você fica receoso acerca de expor também as suas emoções, porque você está tão abalado que você tem medo que isso lhe fragilize ainda mais. Então, você se prende. Eu lembro, depois de lutar alguns meses contra o câncer com a minha mãe, e aí eu era o filho mais velho, nesse tempo ainda era solteiro, isso aconteceu, meu Deus, há 30 anos atrás, eu tenho 29 anos de casado, e eu lembro bem que eu precisei organizar tudo, velório, sepultamento, todos os detalhes, e eu não tive tempo para prantear a morte da minha mãe. Eu tinha que apoiar a família, eu tinha que dar assistência aos meus irmãos mais novos, eu precisava resolver muita coisa, mas passado aquele momento, como que a ficha caiu, e eu em casa sozinho, eu me derreti em lágrimas. Queridos, às vezes nós somos afetados pelas emoções desse jeito, às vezes coisas nos abalam, e nós procuramos de todas as formas evitar que isso seja externalizado. Mas nem sempre vamos conseguir, e você não vai deixar de ser crente, ser homem ou mulher, porque você está externando uma emoção. É interessante porque as emoções, elas são trabalhadas também na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E algumas emoções, às vezes, parecem um tanto quanto difíceis de nós sabermos se elas são boas ou não. Por exemplo, o medo. No Velho Testamento, em especial em Deuteronômio, a relação, por exemplo, do medo, de temor a Deus, né, de reverenciar a Deus, de ter zelo com as coisas de Deus, levava o povo ao extremo mesmo do medo. E no Novo Testamento não é diferente, a gente vai ver isso também, né, esse cuidado com relação às coisas de Deus, no sentido, por exemplo, da alegria. Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala que nós devemos estar sempre alegres, alegrai-vos no Senhor. E aí, em outras passagens, fala que a gente precisa ter um sentimento de tristeza diante daquilo que está acontecendo na igreja, as perseguições. Ou seja, às vezes parece que a Bíblia é um tanto contraditória no que diz respeito às emoções, mas apenas parece. Na verdade, a palavra de Deus ela vai trabalhar com os sentimentos, com as emoções, desde Gênesis até Apocalipse. Por quê? Porque trabalha com pessoas. E as pessoas têm emoções e demonstram as suas emoções. E aí talvez você diga assim, como então resolver a questão das emoções diante de nós estarmos nesse mundo? Primeiro, é que a Bíblia ela reconhece que a emoção é uma experiência humana e pode ser bastante diversa. Como diz Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Em determinados momentos você vai chorar, em outros você vai se alegrar. Não há como você estar alegre em todos os momentos. Não há como você querer dar uma de poliana, só ver coisas boas em tudo. Vão existir coisas ruins. Segundo lugar, nós precisamos entender que as pessoas, elas vivem num mundo de relações corrompidas. Então, se a gente viu a questão das emoções, é importante que a gente entenda que nós estamos em um mundo de relações corrompidas. E como resultado dessas relações, as pessoas elas não são perfeitas, pelo menos até a volta de Cristo. A sua igreja continua pecando. Somos pecadores, regenerados, é bem verdade, mas continuamos pecando. A palavra de Deus diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos.
Mas a mesma carta de João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, mesmo em um mundo de relações corrompidas, há saída. Quem não se lembra, por exemplo, de Potifar lá em Gênesis? Potifar, quando soube que a sua mulher tinha sido assediada por um escravo, a reação dele, como marido, foi de apoiar a sua esposa. Ele jamais iria passar na sua cabeça que ela era a culpada. Mas nós que conhecemos a história e defendemos José, porque sabemos de tudo, mas ele não, condenamos Potifar. Mas qual de nós casado que chegasse a ouvir da sua esposa um relato desse tipo, que não tomaria as dores da sua esposa? Foi o que aconteceu com Potifar. Às vezes, amados, nós somos tentados a agir precipitadamente, impulsivamente e parcialmente, em todas as relações, e na igreja não é diferente. Eu lembro bem, eu estava uma vez na igreja e a gente estava num momento de oração, havia algumas pessoas enfermas e a gente tinha convidado as pessoas para virem à frente, e aí nós estávamos ali orando individualmente por aquelas pessoas, e eram muitos irmãos, né? E começamos a orar, e a pessoa que estava lá no púlpito orando também, ela terminou a oração, e eu imaginei que eu já tivesse orado por todo mundo, né? Terminou o culto, aí chegou o irmão e disse assim: pastor, você tem raiva de mim? Eu disse: o que foi, meu irmão? O que foi que aconteceu? Não, pastor, o senhor orou por todo mundo, não orou por mim. Eu disse: meu Deus do céu, meu irmão, me desculpe, era porque era tanta gente, não sabia mais nem que eu tinha orado. Eu devo ter orado por alguém mais de uma vez, e passou, irmão, mas não se preocupe, não que eu oro por você agora. Não, quero mais não. Eu disse: meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia, né? Esse é o mundo de relações corrompidas, e isso não está muito distante de nós, queridos. Precisamos estar atentos, porque infelizmente, às vezes nós nos deixamos levar de forma impulsiva. E aí você diz assim: ah, pastor, mas como crentes, nós temos a Bíblia, nós temos a tradição, nós temos os amigos, nós temos a experiência, nós temos a razão, nós temos as emoções, controladas pelo Espírito. Quem já não leu o livro de Tim LaHaye, Temperamento Controlado pelo Espírito, né? Mas é importante que se diga, queridos, que nós podemos interpretar mal a Bíblia. Quantas heresias não têm saído? Não da Bíblia, mas daqueles que a interpretam mal. A tradição da igreja nem sempre acertou as coisas. Se a gente for ver a história, nós vamos ver homens que foram grandes no Evangelho, mas que cometeram erro. Eu sou um profundo admirador de Charles Spurgeon, pastor batista. Mas Charles gostava de pitar um charutozinho. Era a realidade dele daqueles dias. Eu não vou condenar o meu irmão por conta dessa situação. Durante a Reforma, Lutero teve atitudes com relação à parte do povo mais humilde na Alemanha, que hoje seria trucidado. Calvino viu pessoas serem condenadas à morte, nada fez. Num período em que a igreja procurava, de alguma forma, desenvolver uma teologia saudável. Mas foi dentro da sua realidade. A gente precisa avaliar esses homens não pela lente do século 21, mas pelo tempo em que viveram. Mas acontece isso. Os amigos também podem nos enganar. Quem já não teve problema com alguém que diz assim: ah, era o meu melhor amigo? As experiências, elas estão abertas a múltiplas interpretações. Aquilo que você vivenciou não quer dizer que vai ser bom para todo mundo. É igual o remédio que você toma. Eu lembro que uma vez eu estava muito doente da garganta, tinha um problema muito sério de garganta, e uma pessoa foi e disse assim: olha, rapaz, tem um remédio que é tiro e queda. Não tem coisa melhor. Eu já tomei óleo de copaíba, não resolveu. Eu já tomei limão com mel, também não resolveu. Mas se você quer saber, eu disse: rapaz, que santo remédio é esse? Porque eu estou aqui na... É muito fácil. É banha de cururu. Você pega e passa na garganta. Eu disse: meu querido, rapaz, de onde é que tu está tirando esse negócio? Meu Deus, é cada arrumação que chega para mim que eu vou dizer, né? Imagina só, você ter que tirar a gordura do cururu para passar na sua garganta. Meu irmão, só a misericórdia de Deus. Então, a experiência de alguém não necessariamente é a sua. Glória a Deus. E nós precisamos entender, queridos, que mesmo diante de todas essas situações adversas que nós vivemos nesse mundo, o Senhor nos tem colocado como luz nesse mundo. Mateus 5, versos 14 diz assim: você é a luz do mundo. Que a tua luz brilhe diante dos outros, para que vejam as tuas boas ações e glorifiquem o teu Pai que está nos céus. Então você é luz, mesmo você estando no mundo de emoções às vezes contraditórias, mesmo você estando no mundo aonde existe tanta corrupção, relações corrompidas, você
é sal e é luz desse mundo. Efésios 2:10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Você não é refém das emoções, você não é refém das coisas que estão ao seu redor. Você em Cristo é mais que vencedor. Ao longo dessa minha caminhada, eu aceitei a Cristo aos 18 anos, estou com 59 anos. Eu pude perceber que às vezes nós passamos por algumas situações bem adversas, e como jovem eu sei muito bem disso. Quantos erros eu não cometi, quantas coisas eu poderia ter evitado e não evitei, de forma consciente, o que é pior. Mas o meu papel não é olhar para o passado e chorar por tudo que eu fiz de errado. Isso aí eu já me arrependi, e a palavra de Deus diz que o Senhor lançou isso no mar do esquecimento. O meu papel hoje é ajudar as novas gerações a não incorrer nos mesmos erros de ser dominado pelas emoções como eu fui. De ajudar minhas filhas a vencer, como acredito que tantos outros jovens também. E é por isso que nós podemos em Cristo receber de Deus a orientação segura na sua palavra, na sua igreja, para que assim possamos vencer todas as batalhas. Eu queria fazer uma oração pela sua vida, queria convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor Deus, pela oportunidade que tenho tido de trazer a tua palavra, esse momento de reflexão, e pedir, Senhor Deus, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, em especial os jovens que aqui estão, ó Deus, para que possam viver para a tua glória, possam andar segundo a tua vontade, e aquilo, Senhor Deus, que não te agradar, que o Senhor possa limpar, possa purificar, possa ajudá-lo, Senhor, a superar. Em nome de Jesus, é que eu te oro, te louvo e te agradeço. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos.